Bom é poder prestar culto ao Senhor e ouvir a sua voz. Por isso nós vamos ler uma vez mais a Escritura na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler do verso 5 ao verso 16. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, do verso 5 ao verso 16. Eu lerei o texto, peço que todos acompanhem a leitura, assim nos diz a palavra de Deus. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Vamos orar mais uma vez? E vamos orar com fé, crendo que Deus está entre nós e que nós podemos ouvir a voz de Deus. É algo sobrenatural, é um milagre, não audivelmente, mas em nossas mentes, em nossos corações. Orar para que sejamos tocados pelo Senhor no fundo da nossa alma e que transformações possam ocorrer no nosso ser. Ore com essa convicção. Você precisa de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, sabemos que o Senhor está presente aqui, e o Senhor conhece nossas mentes e nossos corações, sabe do que temos necessidade. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos, ser humano, pecador, limitado. Nada posso fazer de mim mesmo, mas o Espírito Santo do Senhor está entre nós
E Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele fala ao nosso coração. Por isso, clamamos a Ti, para que o Senhor faça isso nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho falado domingo após domingo sobre esta epístola, repetindo uma coisa fundamental sobre ela. Essa epístola é chamada, ou pode ser chamada, de epístola da consolação. Paulo fala muito sobre isso, sobre o consolo que vem de Deus. Paulo diz que Deus é a fonte de todo o consolo e de toda a misericórdia. Ao longo da epístola, nós vemos se repetindo as seguintes afirmações de Paulo: seu sofrimento, sofrimentos variados, tribulações, e por outro lado, o consolo de Deus. Sofrimento descrito pelo apóstolo como sendo sofrimento por causa do Evangelho, por amor a Deus e por amor aos eleitos de Deus. Quanto sofrimento ele enfrentou, mas quanta consolação também ele recebeu de Deus. Ao lermos esta epístola, a gente se depara com verdades sobre a fragilidade humana. Uma expressão que me chama muito a atenção, e eu já mencionei aqui, quando Paulo diz assim: temos este tesouro em vasos de barro. Vaso de barro era uma expressão que ele mesmo utilizou sobre si. Era assim que o apóstolo se via: vaso de barro, que se quebra com facilidade. A glória não era dele, a glória é do conteúdo, é do Evangelho. Vaso de barro mostra a fraqueza do apóstolo. Mas por outro lado, vejam como Deus trabalha, colocando um tesouro incomparável em um vaso de barro. Muito poder dentro de um ser humano tão frágil. Então, o que encontramos com frequência nessa epístola? Tribulações, sofrimento, dor, angústia, mas por outro lado, consolação de Deus, misericórdia de Deus. O que encontramos aqui? Fraqueza do apóstolo, fiquei perplexo, me senti esmagado, fiquei desesperado. É assim que ele se descreve, mas por outro lado, em todo o tempo, ele mostra como Deus o fortaleceu e o socorreu. Isso aparece por toda a epístola. No texto que lemos, você pode verificar que isso é verdade, lendo o verso de número 6. Segundo aos Coríntios 7:6, Paulo diz exatamente assim: porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. Veja, agora veja o verso 5. Paulo diz assim: chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Veja, mais uma vez, estas duas realidades são apresentadas pelo apóstolo: sofrimento, dor, tribulação, terror, mas ao mesmo tempo, consolação de Deus. E eu digo para vocês que estas verdades apresentadas pelo apóstolo não se verificaram apenas na vida dele. Isso acompanhou a igreja durante toda a sua história. Isso está presente conosco hoje em dia. E assim será até o retorno do nosso Salvador. Continuaremos neste mundo
tendo aflições e dificuldades e sofrimentos variados, cada um de nós a seu tempo, na sua medida, mas nós continuaremos a conviver com isso. Há pessoas que dizem coisas diferentes do que o que está sendo dito aqui nesta noite. Há pessoas que querem dizer aos outros que eles viverão uma vida aqui e que não vai acontecer isso ou aquilo outro, e que será apenas uma vida cheia de alegria e vitória, só vitória, de vitória em vitória. Tem gente que acredita que a coisa vai ser assim. Mas o Senhor Jesus afirmou que no mundo teríamos aflições, e esta é a realidade. Nós temos alegrias, temos vitórias, nós rimos, nós festejamos, mas nós choramos, também a gente sofre, a gente se perde, isso faz parte da nossa realidade vivendo aqui. Mas como é bom ver, irmãos, que em toda dor nossa, lá está o Consolador. Que em toda perplexidade nossa, lá está o Salvador nos orientando. Que os crentes caem, mas o Senhor, o próprio Deus deles, os põe de pé. Faz com que eles amadureçam a partir de situações difíceis. E há uma verdade maravilhosa aqui sobre Deus, quando a gente lê esse texto, principalmente o verso 6. Enquanto eu lia o texto, há frases que são bem impactantes, quando Paulo diz assim: porém Deus, que consola os abatidos. Essa é uma verdade, irmãos. Deus de fato faz isso. Deus consola. É uma mensagem para você e para mim, para o nosso coração, nessa noite. Você está abatido, abatida, cansado, cansada, sobrecarregada, caminhando com dificuldade, como se tivesse um peso enorme sobre você. Você se sente assim hoje? Já se sentiu assim em algum momento? Prestes a desistir, já se sentiu? Perplexo, sem saber o porquê da ocorrência de algumas coisas, não vendo saída, não tendo esperança. E aí você ouve a palavra de Deus dizendo para o seu coração e para o meu, que de Deus vem refrigério, de Deus vem força, que Deus te ajuda, que Deus te fortalece, que com a ajuda de Deus você consegue, você supera, não você, sozinho, mas com a ação de Deus em sua vida. Estou lendo um livro muito interessante, o título é A Cura. E a uma certa altura desse livro, apenas uma explicação sobre o livro, não sei se você já leu O Peregrino, de John Bunyan. Este livro, A Cura, é como se fosse uma versão mais moderna daquele livro, O Peregrino, de John Bunyan, só que sobre um assunto específico, sobre a graça. E o autor desse livro cria alguns cenários bem interessantes. Um pecador que entra em duas salas distintas. Em uma das salas, chamada Sala das Boas Intenções, quando este pecador entra, ele diz que a recepcionista o recebe com um sorriso no rosto. Ele diz: ela é linda e maravilhosa e uma voz incomparável. Quando ele entra, todas as pessoas que estão no salão também o recebem com muita alegria e um sorriso no rosto. Só que ele percebe uma coisa: todo mundo na sala usa uma máscara. E quando ele entra na sala, alguém diz para ele: você também precisa usar uma máscara. Toma uma máscara e entra. E ele percebe que as conversas das pessoas naquela sala são superficiais. Ninguém fala de problema. É como se naquela sala fosse proibido falar do problema da pessoa. Para qualquer pessoa que você pergunta na sala como ela está, ela diz: estou bem. E a sua família? Também está bem. Seu marido? Tudo bem. E as crianças? Vão bem. Não poderia estar melhor. Melhor agora que você chegou. Num determinado momento, insatisfeito com aquilo, ele chama o recepcionista e diz assim: vem cá,
na verdade, eu não estou bem, eu queria falar que eu estou. Na hora que ele vai falar como ele está, a recepcionista diz assim: não fala, não fala. Esse não é o lugar, essa não é a sala. Coloque a sua máscara, se esconda. Ele fica insatisfeito e sai dali. E procura uma outra sala, e a sala que ele entra é a sala da graça. Segundo ele, quando ele entra na sala, a recepcionista também tem um sorriso maravilhoso, é linda, uma voz incomparável, só que as pessoas não usam máscaras. Quando ele entra, já insatisfeito, ele entra na sala e diz assim, porque diz ele que na sala da graça as pessoas ficaram olhando atravessado para ele. Na sala das boas intenções, ninguém olhou atravessado, foram receptivas. Na sala da graça, todo mundo ficou ressabiado com ele. Quando ele viu os olhares para ele, ele apelou e disse assim: vocês querem saber como eu me sinto? Eu me sinto cansado. E ele começa a jogar, a fazer aquela lista. Eu não estou nada bem. Aí ele abre o coração e começa a falar aquele tanto de coisa, e todo mundo fica olhando para ele. E aí ele pensa: vou sair da sala. Na hora que ele pensa em sair da sala, depois de ter desabafado tudo, alguém grita lá de trás: ei, é só isso que você tem? É só essa listinha sua aí de problema que você tem? Então peraí, não vai embora não, porque a gente vai cuidar da sua dor, inclusive da sua dor lombar. Alguém começa a falar com ele. É curioso, e aí ele percebe que ali as pessoas eram verdadeiras. As pessoas não usavam máscaras, e que ele estava no lugar certo. E que quando ele desabafa sobre a sua dor, imaginando que ali ele não seria aceito, ele estava no lugar certo. A sala da graça é a sala na qual você se revela como quem você realmente é. E ali não tem essa mentira de alguém te pergunta como você está, e você diz no automático: eu estou bem. Você já teve esse tipo de conversa? A gente tem esse tipo de conversa com frequência. É possível que talvez nessa noite aqui, após o encerramento do culto, você talvez tenha alguma conversa assim. Você vai perguntar para alguém: e aí, como vai? O seu irmão vai dizer: tudo bem. E a sua mulher? Tá uma maravilha. E os seus meninos? Você tem que ver saudável, bruto, tem que ver joia, inteligente, coisa maravilhosa. E a vida financeira não podia estar melhor. Dinheiro, rir de dinheiro, saúde, igual um touro. Mas é isso mesmo. Está tudo certo. Você já se viu em dificuldades para responder esta pergunta: e aí, como vai? Como você se sentisse assim: eu falo como eu estou ou não? Eu dou a resposta padrão, porque alguém te pergunta: e aí, tudo bem? Resposta padrão: tudo bem. Ou eu falo de fato como eu estou, como eu me sinto. Então, lendo este verso 6 aqui, o que Paulo disse, né? Com toda a franqueza, escrevendo para uma igreja. Quando eu estava na Macedônia, eu estava da seguinte maneira: tribulação por fora, temor por dentro. Dá para afirmar que tipo de dificuldade é pior? Por fora, por dentro? Não dá. Certamente elas são terríveis. Essa era a situação dele. Se perguntasse para Paulo: Paulo, como você está? Eu estou espantado por dentro, estou com medo. Era assim que ele estava. E que coisa boa foi a sua franqueza, de poder falar como está, de não usar uma máscara e de se revelar. As pessoas não se revelam porque têm inúmeros receios. Porque as pessoas usam máscaras? Porque as pessoas não se revelam? Uma maneira de usar uma máscara é dizer que está tudo certo. Tudo certo. Tudo está sempre certo. Só que o Evangelho deveria ser este espaço no qual as máscaras deveriam cair e a franqueza deveria ter o seu lugar, para que a gente pudesse se revelar e abrir o coração e afirmar como Paulo afirmou: na Macedônia eu tive tribulações por todos os lados, e por dentro também eu estava cheio de temores.
temores por dentro. Por isso que eu te perguntei, a ideia é, responda para o Senhor. Por fora, hoje, existe alguma tribulação? Alguma coisa acontecendo fora de você, importunando, dificultando a sua vida, algum tipo de perseguição, problema, coisas dentro da sua casa, coisas no trabalho, na vizinhança, coisas acontecendo do lado de fora, você consegue enxergar isso? Coisas ao seu redor, te pressionando, te machucando, tirando seu sono. Existe hoje isso na sua vida? Seja sincero com você mesmo, entre na sala da graça, tire a sua máscara e diga para Deus como você realmente se sente. Fale para Deus como as coisas estão ao seu redor. Mas aí vem uma outra coisa, e por dentro, como você está? Por fora os outros podem enxergar, mas e por dentro, como você está? Temores. Você tem algum temor? O que você teme? O que te amedronta? Você tem algum, sendo sincero com você mesmo, algum temor? Você tem? Paulo afirmou que teve. E de alguma maneira, veja bem o que ele está querendo dizer. Tribulações por fora e temores por dentro produzem abatimento. Abatimento. Sabe, as energias vão acabando. Caminha-se com dificuldade, o fardo é pesado. Há irmãos e irmãs nossos caminhando com dificuldade, com fardos pesados, seja por fora ou por dentro. A vida é difícil, muitos estão assim. Então, revele-se, meu irmão, minha irmã. Veja com clareza você, admita-se sem receio, admita a sua condição. Peça a Deus essa capacidade de enxergar com clareza sua própria vida e de fazer essa avaliação de como você se sente. Isso é importante. Mas seja norteada por esta verdade. Se existe tribulação por fora, se existe temor por dentro, e se você está abatido ou abatida, sem energia, ore a Deus. Deus te ajuda. O incrédulo não entende a oração. O incrédulo não entende. É por isso que sempre busca resolver seus problemas acreditando na sua própria capacidade ou alguma coisa nessa atmosfera, nesse plano, nessa realidade natural. Agora, se existe um Deus criador e sustentador de todas as coisas, para quem não há impossíveis, todos os nossos problemas deveriam ser colocados diante dele. Porque Deus tem todo o poder. Está abatido, está abatida, clame ao Senhor, porque Ele te consola, Ele te fortalece, Ele te dá energia, Ele te ajuda a caminhar. E nessa epístola especificamente, eu queria que a gente avaliasse aqui alguns instrumentos que Deus usou para consolar o apóstolo Paulo. Então, o consolo para você, para mim, para o apóstolo Paulo, refrigério, energia, esperança, ficar animado de novo. O que é que Deus pode usar para nos animar? O verso 6 já diz uma coisa. Vejam aí o verso 6. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus usou gente para consolar. Gente. Tito era uma espécie de evangelista, uma pessoa que o apóstolo Paulo enviava para cumprir determinadas tarefas, visitava igrejas. Nesse caso, Tito havia visitado a igreja em Corinto e agora voltava e estava com o apóstolo Paulo. A chegada de uma pessoa, a presença de uma pessoa, o contato com uma pessoa pode trazer consolo. Eu queria que você pensasse agora, neste momento, em relação a certos distanciamentos que nós temos de determinadas pessoas que são importantes para a gente.
Quando você passa algum tempo longe de gente querida e o coração fica apertado, você fica com saudade. Às vezes você fica triste porque está longe de gente querida, de gente importante na sua vida. Aí Deus promove aquele encontro. O querido que estava distante agora está perto. Aquele que você ama estava longe, agora está perto. Você pode ouvir a voz, você pode abraçar, você pode conversar. Eu diria que a chegada de pessoas importantes, o estreitamento, a aproximação, faz um bem enorme. Quando a gente recebe determinado tipo de visita, é visita boa que coloca a gente para cima. Esteja você na sua casa, adoecido ou não, ou no leito de hospital, em situações variadas. Tem gente que quando chega para trazer o bem. Tem gente que chega e só a chegada da pessoa já anima a gente, já traz energia, um novo ânimo. Então, a gente aprende algumas coisas neste texto. A gente ora a Deus e diz assim: Deus, traga consolo ao meu coração. E às vezes a gente imagina que Deus vai responder a nossa oração agindo sobrenaturalmente, colocando a mão dentro de nós, mudando alguma coisa e dando ânimo a gente. Mas nem sempre Deus faz assim. Você ora a Deus dizendo: Deus, me dê consolo, e Deus usa uma pessoa. Deus traz uma pessoa, coloca uma pessoa na sua vida. Essa pessoa é a resposta da sua oração. Veja que coisa maravilhosa, pessoas são enviadas por Deus para consolar o nosso coração, resposta às nossas orações. Nesse sentido, você e eu não apenas podemos receber consolo de outras pessoas, como também podemos consolar outras pessoas. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de termos presenças abençoadoras, que a sua chegada em qualquer lugar, recinto, que o seu contato com qualquer ser humano seja um contato abençoador, em nome de Jesus. Imagine você visitando um enfermo, e o enfermo depois da visita pedindo a Deus para morrer, imagina só. Meu Deus, que pessoa chata, insuportável. Tem gente que sabe muito bem como agravar o sofrimento, sabe muito bem como falar o que não deve e dificultar a vida ainda mais. Somos do Senhor Jesus, somos crentes, o Senhor Jesus habita em nós. Então a gente, quando abre a boca, a gente transmite graça, a gente abençoa quando fala. Você chega num recinto, se você der uma risada ali, tem que ser um riso abençoador em nome de Jesus. Paulo diz assim: mas Deus nos consolou, trazendo, com a chegada de Tito, Deus consolou o nosso coração estava abatido, Deus trouxe de volta o Tito, isso trouxe um ânimo novo ao nosso coração. Não sei o que Deus fará com você ou comigo, se Deus agirá da mesma maneira, se existe alguém aqui tristonho, abatido, se será assim que Deus agirá também. Talvez você nessa noite pudesse dizer para Deus que isso está faltando. Falou: Deus, eu me sentiria tão fortalecido, tão animado com a chegada de alguém, com a chegada do fulano. Aí a gente está falando de gente. Falou: Deus, eu estou triste porque está faltando gente do meu lado. Queria meu amigo, meu familiar, pai, mãe, irmão, enfim, alguém querido. Isso traria tanto ânimo ao meu coração. E aí veja que coisa linda quando a gente lê esse texto, é só a chegada de alguém, né? É claro que Tito falou uma série de coisas, mas é só chegou o fulano, mudou o clima, estava abatido, alguém chegou, fique animado, né? Agora, então Deus nos consola usando pessoas para fazer isso. Pessoas que Ele traz, pessoas que Ele coloca na nossa vida.
pessoas que ao falarem transmitem graça, pessoas que pelo simples fato de estarem ao nosso lado, às vezes sem falar nada, já são pessoas tão queridas e são pessoas que transmitem graça em sua conversação e em suas atitudes. Mas mais do que isso, vejam o porquê Paulo estava se sentindo consolado. Verso 7. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que ele recebeu de vós. Sabe o que é isso? O contexto aqui era o seguinte: Paulo chamou Tito e disse: você vai até a igreja em Corinto. E quando ele disse isso, Paulo disse assim a Tito: aquela igreja é uma igreja que vai te receber calorosamente, vão te acolher e vão te abençoar, porque o Tito também precisava de consolo e de ânimo. E aí o que Paulo está dizendo? Tito, quando voltou consolado, porque ele esteve em uma igreja que o animou. Dá para entender isso? Estou falando de um apóstolo e de um evangelista e de uma igreja. O apóstolo, com tribulações por fora e temores por dentro, foi consolado com a chegada de alguém, um amigo, um companheiro de trabalho, um irmão, cuja presença era uma presença abençoadora. E nessa conversa, Tito fala para Paulo assim: eu estive lá na igreja de Corinto e eles estão com saudade de você, Paulo, eles te amam. E outra coisa, eles não apenas estão com saudade de você, mas eles me acolheram muito bem. Duas coisas aqui então importantes, a gente precisa ter cuidado para perceber estas coisas, mas elas estão aqui. O que trouxe consolo ao coração de Paulo, o apóstolo? Saber que ele era amado por uma igreja. A igreja o amava. A igreja estava com saudades dele. Foi muito gostoso para ele ouvir de Tito essa informação, essa verdade. Você é amado, você é querido, as pessoas estão com saudade de você. Irmãos, isso traz tanto consolo ao nosso coração, né? Em momento de abatimento. Está abatido, gente, Deus traz gente boa e põe do seu lado. Gente que quando chega, abençoa a sua vida. E não apenas a presença, gente que informa a você ou que esclarece para você que tem gente no mundo que te ama, que você é querido por muita gente, que tem gente que tem saudade de você. Se sentir amado consola o nosso coração, de uma maneira geral. Por isso a gente precisa expressar o nosso amor, exteriorizar o nosso amor. É o tipo de coisa que não tem que caber dentro da gente. A gente precisa falar para as pessoas, expressar o carinho, o amor, falar da importância das pessoas, como são queridas na nossa vida, importantes na nossa vida, falar da nossa saudade. Porque Tito chega para Paulo e fala assim: a igreja, Paulo, está com saudade de você, com saudade. Essa expressão de Tito diz para Paulo assim: você é importante, você é querido lá, o povo está com você, a igreja está com você. Poderíamos direcionar esta verdade para essa figura pastoral hoje, né? Certamente. Faz bem para o pastor saber que ele é amado, que ele é querido, que ele é importante, seja na igreja local ou pelas pessoas no geral. Que ele é uma pessoa importante pelo que faz, sim, isso poderia ser aplicado. Mas eu queria expandir esta verdade aqui para dizer que se sentir amado é uma coisa que pode trazer consolo ao coração que está abatido. E a gente precisa então expressar isso. Queria dizer para você hoje, te perguntar, responda para você. De quem hoje você tem saudade? E você poderia dizer isso a essa pessoa hoje? Porque às vezes a gente tem saudade de gente com quem a gente não pode conversar mais, já morreu. Resta a saudade. Mas é possível que você tenha saudade de alguém importante, querido,
com quem você pode falar ainda hoje. Então seria muito legal que assim que terminasse, você fosse para a sua casa, chegasse lá, se você conseguisse, ligasse para essa pessoa, tivesse algum contato e falasse para ela, falou, olha, eu estou morrendo de saudade, porque você é uma pessoa muito querida, muito importante na minha vida. Então diga isso para gente da sua família, para amigo seu, talvez para gente que você não conversa há algum tempo, sei lá, pela correria do dia a dia, acabou perdendo contato. Eu digo a você, isso vai fazer um bem enorme, tanto para você quanto para quem ouvir essa declaração. Se sentir amado, verdadeiramente amado. Foi essa notícia que Tito trouxe para Paulo. O povo te ama, está com saudade de você. Então, veja bem, Paulo estava atribulado por fora e por dentro. Como Deus o consolou? Primeiro com uma pessoa, carne e osso. Às vezes é disso que a gente precisa, contato humano, calor humano, gente do nosso lado. Coisa que a tecnologia não consegue resolver. Não é o WhatsApp ou qualquer outra mídia social, a gente precisa de gente do nosso lado, né? Outra coisa, determinadas informações, notícias, boas notícias. E nesse caso, você é amado, você é querido, o povo está com saudade de você. Isso fez um bem enorme para Paulo. Outra coisa que consolou o apóstolo Paulo foi saber que a igreja tratou bem o Tito. Veja bem, Paulo disse para Tito, você vai para lá e o povo é legal. O povo vai te receber bem. Qual era o receio do apóstolo Paulo? Que Tito chegasse lá e o povo o maltratasse. Mas quando Tito volta e dá a notícia, Paulo inclusive se dirige à igreja, veja bem no verso 16 o que é que Paulo diz. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu disse que vocês receberiam Tito bem, e vocês receberam mesmo. Que legal, nós estamos juntos, eu posso confiar em vocês. Então, aqui eu estou feliz, porque pessoas que são queridas minhas foram bem tratadas. A gente fica feliz quando é amado, e fica muito feliz quando quem a gente ama é bem tratado. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Tito está dizendo para Paulo, eles amam você, consolo para Paulo, mas Paulo ama Tito, e Tito foi bem acolhido, foi amado, mas um motivo para Paulo se sentir animado, consolado, feliz da vida com aquela igreja. Quem tem filho aqui, seja pequeno ou grande, enfim, independe, como você se sente quando tratam mal seus filhos? Se o seu filho é maltratado, como você se sente? A gente se aborrece, não é? Ninguém fica satisfeito ao ver gente querida sendo maltratada. Agora, como você se sente quando seus filhos são bem tratados, são amados? A gente não fica feliz, a gente também não é alcançado por aquele amor, de alguma maneira aquilo também não nos anima. Esse era o contexto. Paulo estava sendo animado por saber que Tito, um amigo, um filho na fé, havia sido bem tratado pela igreja em Corinto. O que a gente está vendo nesse contexto todo aqui é amor, não é, irmão? Amor. Amor de Paulo pela igreja, amor da igreja para com o apóstolo Paulo, amor de Paulo para com Tito, amor de Tito para com Paulo, amor da igreja de Corinto para com Tito, reciprocidade de amor. Era isso que estava acontecendo. As pessoas se tratando bem, se ajudando, reconhecendo o valor e a importância umas das outras. E como tudo isso foi usado por Deus para trazer consolo para alguém que estava abatido. Então, acima de tudo, irmãos, veja bem, a gente está falando nessa esfera de relações interpessoais, de amor entre amigos, familiares, de como isso deve ser expressado, de como isso é importante. Mas acima de tudo a gente sabe do amor de Deus por nós, do amor de Cristo por nós. Não sei então como está o seu coração, a sua vida até aqui, se você se vê como o apóstolo Paulo,
atribulado por fora, por dentro, sem energia, caminhando com dificuldade, quase caindo, tropeçando, como aquele homem lá que entrou na sala da graça e rasgou o verbo, quer saber, eu não estou bem, é coisa nenhuma, estou bem nada, e contou a sua vida, achando que acabou, e aí Deus está olhando para você, abatido, cabisbaixo, e Deus pode consolar você, e talvez Ele esteja fazendo isso nessa noite. Se anime, Deus te ama, o Senhor Jesus ama você, morreu na cruz do Calvário para te salvar. Sinta-se importante nesse sentido, um pecador, pecadora, mas alguém por quem Cristo morreu, alguém de quem Deus cuida de maneira tão especial. Você é importante para essa igreja, importante para a sua família. Tem gente que tem saudade de você, você marca a vida de alguém, sabe? Se veja dessa maneira e que isso traga consolo ao seu coração, se sentir amado, se sentir querido. Evidentemente, as tristezas da vida são inevitáveis, elas acontecem, não tem como fugir, como eu disse, as aflições, mas verdades como essa podem trazer consolo ao nosso coração. E vejam aqui que mesmo nesse clima de amor, Paulo diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, eu mandei uma carta para vocês, porque alguém estava fazendo uma coisa errada aí. E a gente sabe que na igreja em Corinto tinha alguém que estava se relacionando sexualmente com a mulher do seu pai. E Paulo mandou a primeira epístola, e a epístola tinha assertivas bem duras. E Paulo chega a dizer nesse texto que ele ficou um tanto quanto arrependido de ter enviado a carta. Imaginando assim, eu fui duro naquela carta e o povo vai ficar triste. O povo vai ficar triste. Veja bem, ele ama a igreja, estava com receio de que aquela carta tivesse abalado a relação entre eles. Mandei uma carta e peguei pesado, o povo deve estar furioso comigo. Só que aí de repente ele diz assim, mas o Tito me falou uma coisa muito legal, que vocês ficaram tristes, mas foi uma tristeza boa. Como assim tristeza boa? A Bíblia tem umas coisas bem curiosas, então quer dizer que tem tristeza boa e tristeza ruim? Sim. Esse texto vai além, diz assim, tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. Como assim tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo? Paulo diz que a tristeza segundo Deus é aquela que produz arrependimento, salvação e vida eterna. Essa tristeza é boa. Tristeza que faz você mudar de vida, tristeza que te aproxima de Deus, é tristeza boa. Tristeza que te mostra o Salvador, que faz você acordar para a vida, para voltar para Deus, essa tristeza é boa. E aí Paulo diz assim, por isso eu fiquei feliz também. Eu fiquei feliz porque vocês estavam tristes segundo Deus. Veja bem, eu estou abatido, tribulação por fora, temor por dentro. Deus me consola, mandando alguém querido. Essa pessoa querida abre a boca e diz coisas maravilhosas. Você é amado por aquela igreja, e aquela igreja me acolheu muito bem. E tem um detalhe, aquela carta que você enviou produziu tristeza na comunidade, mas foi uma tristeza boa, porque o povo se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Deus. Aí Paulo diz, saber disso também alegra o coração do abatido, ou seja, saber que ele foi usado por Deus, instrumento nas mãos de Deus, para comunicar uma palavra, para exortar a igreja, e a igreja ouviu, e as pessoas se arrependiam. Aqui nós estamos pensando na alegria do apóstolo, né? De ver a transformação acontecendo na vida das pessoas. Eu confesso para os irmãos que durante a semana, também enquanto preparava esta palavra para trazer, aí eu puxei a coisa para o meu lado, enquanto pastor da igreja, longe de mim me comparar ao apóstolo Paulo, sabe disso, não é essa ideia, mas como alguém que se dirige a uma igreja, domingo após domingo, semanalmente, nas casas. Qual era a alegria de Paulo?
Eu exortei a igreja ouviu. Foi uma palavra dura, o povo ficou triste, mas aquela tristeza foi uma tristeza que produziu arrependimento, salvação, vida eterna. Isso alegra o coração de quem conduz o trabalho, o líder, o apóstolo, o pastor, o presbítero. O que alegra? O povo está ouvindo a voz de Deus. O povo está ouvindo. O povo está se arrependendo. O povo está sendo salvo. Vida eterna. A palavra é dura, o povo ficou triste, mas o povo se arrependeu. Observar isso acontecendo anima o coração daquele que anuncia o Evangelho, ou seja, Deus está falando e o povo está ouvindo a voz de Deus. Isso trouxe alegria ao coração do apóstolo Paulo. E digo a vocês, aqui é o mesmo cenário, não estou aqui dizendo o que está ou não acontecendo na vida da nossa igreja, mas isso precisa ser dito. A voz de Deus precisa ser ouvida pela igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está aqui com frequência, você ouve a palavra, ouve a instrução, seja vinda do púlpito ou na conversa com seu irmão e outras atividades da igreja, Deus falando, Deus mostrando o nosso pecado, Deus nos convocando ao arrependimento, à mudança de vida. E você e eu precisamos ouvir a voz de Deus, não devemos desprezá-lo, em nome de Jesus. Claro que o objetivo não é assim, vou deixar o pastor Daniel feliz, quer ver, eu mudando de vida? Vai ficar feliz o pastor Daniel quando souber que eu mudei de vida, vou mesmo, mas o objetivo não é esse. Por você, por Deus, pela sua fé, ouça a voz de Deus, se arrependa dos seus pecados, volte para Deus, meu querido irmão, em nome de Jesus. E digo que os líderes da igreja, quando olham para a igreja e veem que Deus está falando e a igreja está ouvindo, essa liderança fica alegre, feliz, animada, vamos continuar fazendo o trabalho. Então isso é importante. É claro que é Deus que conduz a obra, estou falando da nossa reação. É assim que a gente vê. Por outro lado, a gente fica preocupado quando a gente percebe que as pessoas desprezam a voz de Deus. Pessoas são instruídas, advertidas, aconselhadas, mas jogam tudo fora. Pessoas erram e são advertidas e continuam errando, dura cerviz, não ouvem a voz de Deus, não ouvem a palavra, continuam ignorando, são advertidas do perigo, da condenação eterna e de tudo mais, mas a voz de Deus não é ouvida. O problema não está em Deus, Deus está falando à nossa igreja, Ele está falando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E uma coisa muito interessante nesse texto, até considerando tudo aquilo que a gente tem falado aqui de manhã na nossa igreja, sobre catástrofes e por que determinadas coisas difíceis acontecem, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que algumas tristezas nos são enviadas por Deus. Situações que Deus permite na nossa vida, coisas que Ele manda para a gente, que Ele decreta na nossa vida, mas aquilo é para o seu bem, para o meu bem. Você não se arrependeria de outra forma, por isso Deus faz acontecer, por isso Deus te quebra, para que você se arrependa. Então veja bem, não que isso explique todas as situações catastróficas e todos os sofrimentos e todas as tristezas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas uma das explicações bíblicas para a tristeza e o sofrimento, a dificuldade, é que Deus ordena isso para que você se arrependa dos seus pecados. Nem tudo tem a ver com o pecado, mas tem coisa que tem a ver com o pecado sim. Nem todo sofrimento é porque você está pecando, mas tem sofrimento que é porque você está pecando sim. E Deus está te chamando de volta. E parece que apenas se Ele fizer isso, você irá ouvir. Então que cada um de nós avalie sua própria vida, procurando identificar as origens e as razões, os porquês de determinadas situações. E é possível que você identifique na sua vida que algumas tristezas que você tem tido são sim
oportunidade para você se arrepender e voltar para Deus. É a palavra de Paulo à igreja. A igreja ficou triste, mas foi uma tristeza boa, que produziu arrependimento. Nós temos na Bíblia modelos de tristeza boa, de tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. Vou mencionar só duas. Pedro negou o Senhor Jesus, ficou profundamente entristecido, chorou amargamente. Mas qual foi o desfecho da história de Pedro? Arrependimento, aproximação em relação a Cristo, dedicação, serviço, um homem grandemente usado por Deus. Foi uma tristeza segundo Deus, um sofrimento que produziu transformação. Mas nós temos o exemplo de Judas, que foi uma tristeza segundo o mundo, sentiu remorso por ter também traído o Senhor Jesus, mas o resultado daquela tristeza o levou à sua própria morte, não à mudança de vida, ao arrependimento. Então, tristeza boa, tristeza ruim, tristeza segundo Deus, tristeza segundo o mundo. Nem toda tristeza é ruim. Sou até estranho às vezes, mas você e eu devemos e deveremos nos alegrar sempre por determinadas tristezas produzidas por Deus na nossa vida. Está triste, meu irmão? Oportunidade para você voltar para Deus, para você se aproximar mais de Deus, e rever a sua vida, se arrepender de pecados, e ver que Deus está trabalhando na sua vida, e às vezes é através do sofrimento, às vezes é através da dor. Mas seja como for, Deus nos ama. Deus nos ama. Se você está sofrendo e Deus decretou isso para que você se arrependa, é porque Deus te ama e está interessado em você. Por isso está trabalhando em sua vida para que você se arrependa dos seus pecados. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento, pela nossa vida, pela nossa igreja, e por aqueles que se acham abatidos, desanimados, atribulados por fora, com temores por dentro, gente que caminha lentamente, sentindo um fardo pesado sob os ombros, gente entristecida, machucada, para que Deus leve consolo, renovo, refrigério, que Deus coloque pessoas na sua vida, irmão, em nome de Jesus, gente para te animar, gente para te consolar, gente que abra a boca para falar que você é amado, que você é querido, que você é importante para alguém, sabe? Em nome de Jesus, um novo ânimo para todos nós, um novo ânimo. E se estiver sofrendo, se estiver chorando, estiver entristecido, não se precipite. Pode ser uma tristeza que Deus mandou. E ao final você vai entender, é uma coisa boa que Deus está fazendo na sua vida. Só que o caminho é a tristeza e o sofrimento. Espere Deus concluir a obra. Não seja precipitado e você vai entender, se Deus quiser, o que Ele está fazendo na sua vida. Feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor.